Olá para quem está aí no Instagram, entrando, bem-vindas. Vou pedir para quem estiver entrando no Zoom para desligar o áudio, por favor. Essa música é Paciência, do Lenine. Boa noite, meninas. Cléo, o som tá baixo? Tô colocando uma música pra gente começar nosso encontro. Coloquem aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem no Instagram. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de alma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. A vida não para. Muito bem, meninas. Vai abaixando aqui. Eu tava travando, acho que agora vai dar certo. Vão me dizendo aí, viu? Bem-vindas todas. Que bom estar aqui com vocês. Que bom ver algumas de vocês o rosto. Virna, minha aluna Kátia, querida, obrigada, Kátia, por estar aqui. Neuza também, aluna querida. Que bom, meninas. Zulmira tá aí também, Margarete. Que bom, meninas. Eu tô olhando aqui para dois, vamos ver como é que vai funcionar isso, que eu acho que eu tô meio embolada. Eu tô com a câmera aqui no Zoom, a outra câmera no Instagram, mas vamos ver se não vai ficar ruim pra gente, né? Eu quis fazer no Zoom porque eu tô acostumada a fazer com as meninas, com as minhas alunas, né? A gente se encontra toda semana, eu sinto que a gente fica mais próximo, a gente consegue se ver, né? Interagir mais.
Mas sei que algumas pessoas não gostam de entrar, por isso que eu falei, né, que poderia entrar pelo Instagram também, mas vamos ver como é que vai fluir, né? Então, queria começar nosso encontro de hoje, primeiro, né, agradecendo a vocês que estão aqui e contar uma história para vocês, tá? Essa história é uma parábola, tá? É uma parábola budista. Hoje aqui a gente não vai falar de religião, tá? Mas é uma história, né? Não independe de religião, mas ela é uma história que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai trazer aqui hoje. É o seguinte: certa vez um homem ele foi ferido por uma flecha envenenada. Uma história curta. Então ele foi ferido por uma flecha envenenada. A sua família e amigos queriam chamar um médico, mas ele recusou, alegando que antes ele queria saber o nome do homem que o feriu, a casta a qual ele pertencia e seu lugar de origem. Também perguntava se aquele homem era alto e forte, e se sua pele era clara ou escura. Além disso, queria saber o tipo de arco que ele atirou, que tipo de arco ele atirou, e se a corda do arco era feita de cânhamo, bambu ou seda. Ele disse que não deixaria o médico vê-lo até saber se a pluma da flecha tinha vindo de um falcão, um abutre ou um pavão. Com todas essas perguntas, que não puderam ser respondidas a tempo, o homem morreu sem saber as respostas. Estou trazendo essa história, né, para a gente começar a nossa conversa hoje, porque a ideia aqui é da gente conversar mesmo sobre coisas cotidianas da nossa vida, né? Eu poderia estar aqui com vocês falando de, sei lá, pesquisas científicas que comprovam os benefícios do que eu vou falar aqui hoje. Poderia estar falando de neurociência, né, do cérebro, mas essa não é a minha proposta. Minha proposta aqui é trazer coisas palpáveis, coisas da nossa realidade, do nosso dia a dia, para que a gente se enxergue nisso que eu estou falando, né? Talvez vocês não vão enxergar em tudo, mas acredito que a maioria do que eu vou falar aqui, muitas de nós, a gente vai se enxergar, né? E essa história, né, ela traz uma reflexão pra gente de que muitas vezes a gente perde muito tempo, né, priorizando coisas que não são importantes, né? Coisas fúteis, coisas que realmente não são importantes, que não nos ajudam a nos livrar daquilo que a gente precisa, do nosso sofrimento ou do que está acontecendo ali naquele momento, né? A gente passa muito tempo pensando em coisas que ainda não aconteceram, né? Coisas que já aconteceram, e a gente acaba se esquecendo do que realmente importa, que é o presente. Às vezes falar isso, né, se torna uma coisa tão, eu digo, falar que a gente precisa viver o presente é algo que a gente ouve tanto, mas é algo tão importante que a gente não dá o devido valor. E é sobre essas coisas importantes que eu queria falar aqui hoje, né? Como é que a gente pode não desperdiçar o nosso tempo, né? Como é que a gente pode aprender a viver mais no presente? Vocês assistiram aquele filme Clique, que passou alguns anos atrás, nem lembro de que ano que é. Eu gostei muito daquele filme. Aquele filme, ele tem um ator, né, o principal é o Adam Sandler, e ele usa um aparelhinho, né, ele usa um aparelho para poder acelerar o tempo. E quando ele está vivendo qualquer momento que é meio tedioso para ele vai e acelera. E aí no final do filme ele vê que, na verdade, o que ele está fazendo é acelerando o tempo demais e deixando de viver preciosos momentos. E eu queria te perguntar aqui agora, como é que você está usando o seu tempo? Como é que a gente está usando o nosso tempo? Né? Eu vou partilhar aqui com quem está no Zoom a tela aqui dos meus slides. Quem está no Instagram e quiser vir para o Zoom, eu vou passar alguns slides, agora são poucos, o link está na minha bio, tá? Quem quiser entrar no Zoom. Vocês estão vendo a minha tela? Só fazem um joinha para mim. Peraí. Obrigada, Adeilda. Deixa eu colocar aqui a apresentação.
queria só então, né, dar mais uma vez as boas-vindas para vocês. Hoje a gente está começando a Jornada Mulher Medita, é a quinta vez que eu estou fazendo, né, essa jornada. E dessa vez vai ser diferente, assim, né? Eu vou trazer novos temas, né, de coisas que eu venho estudando nos últimos tempos. E aí eu queria só explicar um pouquinho para vocês rapidamente como é que vai funcionar a nossa jornada, né? Hoje é a nossa primeira aula e a gente vai falar um pouquinho hoje como é que a gente pode viver mais presente, né? Menos ansiosa, a ansiedade é uma coisa assim, né, que a maioria de nós sente. Menos acelerada, menos reativa, a gente vai falar um pouquinho sobre reatividade, né? E como é que a gente pode lidar melhor com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. Muitas de nós, né, muitas das minhas alunas, pessoas que eu converso, falam, nossa, minha mente não para, minha mente é acelerada, 1000 pensamentos, e a ideia aqui não é que a mente pare, né? Porque o funcionamento da mente, a mente é feita para pensar, né? Mas a questão é, como é que a gente pode lidar com esses pensamentos? Né? Como é que a gente pode se relacionar com as nossas emoções? Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Amanhã, 7h30 da manhã, no Instagram, eu vou dar uma prática, né? Vai ser uma prática curta, de 10 minutos, porque eu sei que muitas pessoas nunca meditaram, né? E para quem nunca meditou, é melhor começar com práticas curtas, né? Então a gente vai fazer essa prática de 10 minutos, é uma prática que se chama Prática dos 3 Momentos ou Prática da Ampulheta. Vocês viram o slide passando? Só confirma para mim, Adeildo. Agora está na aula 2? Ou ainda está na aula 1? Está na aula 2? Ah, ok, obrigada. Porque eu estava tendo problema outro dia com o Zoom, não estava passando os slides, por isso que eu perguntei. Então, amanhã, 7h30 da manhã, a gente tem essa prática. Por que eu coloquei esse horário? Não sei como é que é a rotina de cada um, mas a ideia é que a gente acorde, medite esses 10 minutinhos e depois já siga o nosso dia com mais presença, né? com essa atenção diferente que a gente vai cultivar amanhã, né? E para que a gente possa manter esse estado ao longo do nosso dia. A gente vai começar a experimentar isso, né? Amanhã à noite, então a gente vai ter a segunda aula. Aí amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre como meditar, né? Porque a meditação, dentro desse contexto que eu estou trazendo, ela é uma parte, ela não é tudo, né? A jornada chama Jornada Mulher Medita, mas nós não vamos aprender aqui só a meditar, né? A gente vai falar sobre vida meditativa, sobre uma vida, né, onde a gente cultiva a consciência plena ou a atenção plena. E a meditação, ela faz parte. A gente pode meditar tanto sentada, a gente pode meditar caminhando, a gente pode meditar dançando, a gente pode estar em estado de atenção plena fazendo qualquer coisa, né? E eu quero trazer um pouco dessa ideia, mas amanhã a gente vai falar de forma mais específica sobre a meditação, né? A meditação onde a gente pode fechar os olhos ou não, onde a gente fica com o corpo paradinho, ou a gente pode estar caminhando. Eu quero amanhã trazer um passo a passo para vocês, simples, né? E quero falar dos mitos que existem, dos equívocos que existem, que faz a gente achar que a meditação não é pra gente. Principalmente aquelas pessoas que se sentem mais agitadas, aceleradas, né? Que eu ouço muito falar, não é pra mim, não dou conta de meditar, não consigo ficar parada. E eu quero desmistificar um pouquinho isso, né? Trazendo esse contexto mais amplo do que é a meditação, tá? E aí dizer que a meditação é para todos, né? Tem algumas pessoas, talvez, que vão se adaptar melhor a uma prática caminhando, né? As pessoas, às vezes, que não conseguem ficar muito tempo paradas, ou às vezes vai começar com 5 minutos paradinha, depois vai aumentando o tempo, né? Amanhã a gente vai falar disso. Obrigada, Márcia, linda. Minha aluna, falando que eu tô cheia de luz. Obrigada, querida. Então, peraí. Então, amanhã à noite, aula 2. Na quarta-feira de manhã, a gente vai ter uma outra prática e ela vai durar 15 minutos. Por quê? Na verdade, vão ser 3 práticas em uma. A gente vai fazer a caminhada meditativa, que é uma meditação em movimento. Pode ser aí onde você está mesmo, tá? Na sala onde você estiver, no quarto onde você estiver, você pode dar 3 passos para frente, 5 passos para frente, 5 passos para trás, que tá ótimo, tá?
Depois a gente vai fazer uma prática de movimentos com plena consciência, onde eu vou trazer um pouco da dança meditativa. E aí a gente finaliza sentada com atenção plena na respiração, tá? É uma prática gostosa, onde a gente movimenta o corpo, solta o corpo e depois a gente finaliza respirando consciente. Uma prática muito gostosa de fazer. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre autocompaixão, né? Autocompaixão nesse contexto que eu tô trazendo, da gente, como é que a gente se trata, né? Quando a gente está passando por um momento difícil. Todo mundo aqui passa por momentos difíceis, né? Todo mundo aqui sofre. Todo mundo aqui sente tristeza, raiva, frustração, né? Medo. E quando a gente está passando por esses momentos difíceis, como que a gente se trata? Né? A gente quer evitar aquilo que a gente está sentindo, a gente quer deixar de sentir, a gente briga para não sentir, né? Quando a gente comete uma falha, quando a gente, né, é reativo com alguém, explode, depois se arrepende, quando a gente faz algo que a gente julga que não foi o melhor caminho, como é que você se trata? Né? E essa forma de se tratar com autocompaixão é uma forma onde a gente se abre para o que a gente está sentindo. A gente precisa de muita presença, né? A gente precisa dessa atenção plena, presente. Então tá tudo interligado, tá? Tudo isso que a gente está trazendo aqui, né, reflete uma vida com mais consciência. Uma vida com mais consciência para que a gente aos poucos vá se libertando do nosso sofrimento, né? Na quinta-feira, então isso foi quarta à noite, às 8 horas, na quinta de manhã, que é o nosso último dia, 7h30 da manhã, a gente vai fazer uma prática de escaneamento corporal compassivo. Então vou trazer um pouco da autocompaixão junto com o escaneamento corporal. E à noite a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos nossos relacionamentos, né? Por quê? Por que falar disso, né? O que tem a ver com o que a gente está trazendo? Eu tenho certeza, ou assim, acredito muito nisso, que uma área da vida onde a gente tem problemas são os nossos relacionamentos, né? Seja com a nossa família, seja no trabalho, né? Nos vários lugares que a gente frequenta. É um ponto onde envolve confrontos, onde envolve sofrimento, né? E para que a gente possa, né, estar em relacionamentos de uma forma mais saudável, relacionamentos mais construtivos, a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa estar atento ao que a gente está sentindo e ao que a gente precisa. Só que muitas vezes a gente está tão acelerada, como fala a música aí do Lenine, Paciência, né? Quando a gente está tão correndo, o mundo está tão acelerado que a gente não está percebendo o que a gente sente. E a gente está ali relacionando com as pessoas no ataque e na defesa, vendo quem querendo, né, ganhar o jogo, né? Quem está certo, quem está errado. Isso envolve muita dor para a gente. Então eu quero trazer um pouquinho disso na quinta-feira, né? Eu vou trazer algumas coisas da comunicação não violenta que nos ajudam, né, a falar e a refletir sobre esse tema, né? Na quinta-feira também, né, eu vou falar um pouquinho para vocês do Clube Mulher Medita, né? Eu tenho alunas aí que estão aqui assistindo a aula, né, que estão comigo no clube. O clube, ele é um clube de mulheres, né, onde a gente pratica meditação de várias formas, vários formatos diariamente. A gente se encontra toda semana, né, aqui no Zoom, e a gente, as meninas que estão comigo agora estão comigo há mais de um ano, né, e a gente lê junto livros, a gente reflete sobre eles, aprofunda, tira dúvidas. Georgina tá falando que não está escutando. Vocês estão me ouvindo no Instagram, meninas? E aí eu quero, né, na quinta-feira contar um pouquinho mais, se vocês me permitirem, né, um pouquinho mais do clube para vocês, porque na semana que vem eu tô começando uma nova turma, né, que deve ser... Tá me ouvindo? Que bom. Deve ser sua internet então, Georgina. Semana que vem eu começo uma nova turma, né? Esse ano eu pretendo abrir poucas vezes no ano, acho que só essa mais uma.
Então, para quem quiser, né, continuar o que a gente vai falar aqui hoje, né, que é um cultivo, né, a gente pode continuar esse cultivo sozinho, né, que é viável. A gente pode continuar esse cultivo juntas, né, o que fortalece a nossa caminhada. E então eu vou deixar esse convite para vocês, tá? Temos presentes, né? Hoje eu quero, assim que acabar a aula, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Quem está assistindo no Instagram quiser entrar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link depois da aula, eu vou deixar na minha bio, tá? Tem alguém aqui com o som ligado. Quem está com o som ligado? Não estou conseguindo identificar. Vou pedir para, se vocês puderem colocar no mudo, por favor. Ah, já sei, já consegui achar. Pronto. Hoje, meninas, vou colocar lá no grupo para vocês um Yoga Nidra. Yoga Nidra é um relaxamento consciente utilizado no yoga, né? E vocês podem utilizar hoje antes de dormir, tá? É um relaxamento profundo do corpo, vocês vão conduzindo parte por parte do corpo e é bem interessante vocês fazerem antes de dormir, pode ser em outro horário também. Amanhã vou colocar um áudio com orientações do banho de presença. Na quarta-feira, alimentação com atenção plena, para vocês fazerem uma refeição na quarta-feira, trabalhando isso, né, que eu vou ensinar para vocês, tá? Praticando isso. E na quinta-feira, instruções para a gente cultivar, né, a gratidão e fazer um diário da gratidão naquele dia. Hoje também, depois que acabar aqui nossa aula, eu vou colocar para vocês a playlist do Mulher Medita. Essa playlist eu criei, acho que nem sei se tem mais de um ano, com as músicas que eu gosto, músicas que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Tem muitas músicas lá, eu vou colocar para vocês lá no grupo, tá? E o seguinte, todo dia eu vou falar no final da nossa aula uma palavrinha, né? Quem tiver ao vivo, né, pode pegar essa palavra, eu vou falar, né, vai ser só para quem está ao vivo. E aí, no final, na quinta-feira, na sexta, né, vocês podem me mandar essa palavrinha por WhatsApp e aí eu vou disponibilizar para vocês uma imersão que eu fiz ano passado, né, que foi a imersão Voa Mulher, que foi uma sequência de práticas assim que a gente teve no sábado, muito gostoso. E durou 1h30 mais ou menos, de práticas variadas, e eu vou disponibilizar de presente para vocês, tá? Para quem me passar essas palavrinhas. Uma outra coisa é que eu vou fazer um sorteio de um cachepô, que é esse aqui. Eu amo mandalas, não sei se vocês estão, quem tá no Instagram tá vendo essa mandala linda aqui, que tá aqui na parede. Aqui não tá dando para vocês verem direito, né, no Zoom, mas essa aqui que tá aqui atrás. Sou apaixonada por mandalas, e eu quero, né, oferecer esse cachepô aí para vocês e eu vou fazer esse sorteio. Eu vou colocar um post hoje no final da aula e aí vocês coloquem lá um insight que vocês tiveram, alguma reflexão, o que surgiu de reflexão para vocês hoje, e amanhã na aula eu vou sortear, tá? Esse cachepô eu vou mandar entregar na casa de quem, vou mandar pelo correio, né? É isso, então vamos lá. Acho que eu falei muito já. Vamos começar o que eu quero trazer para vocês hoje de conteúdo, né? Para quem não me conhece, né, gente, eu sou a Dani. Tô rindo aqui que eu tô vendo a Fátima entrando, né, Fátima? Desligou a câmera. Eu te vi, hein, Fátima? Vi que você tá aí. Brincadeira, gente. Eu sou a Dani, né? Sou mãe do Murilo, mãe do Romeu. Um tem 4, outro tem 1 aninho. Eu sou psicóloga, sou professora de yoga, de meditação, tenho 15 anos. Sou instrutora de mindfulness, né? E o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é um pouco, né, do que eu venho aprendendo e praticando, a essência mesmo disso, né? Como eu falei no início, assim, eu quero trazer pé no chão, sabe? Eu falo muito com as minhas alunas, assim. Tem algumas que me chamam, que brincam assim, mestrinha, mestre, e eu fico brincando, assim, que eu tô na mesma caminhada que as minhas alunas, assim, né? A gente aprende muitas coisas, né? Mas tudo que eu aprendo, eu também
tento praticar. Nem sempre eu consigo praticar tudo, né? Nem sempre. O que acontece que eu sinto é que ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu vou me lembrando mais rapidamente de colocar em prática aquilo que eu venho aprendendo, né? Quando vem os problemas, é nessas horas que o bicho pega, né? Quando as coisas acontecem e os problemas acontecem, né? A vida faz parte da vida, os problemas. É nessas horas que a gente é testado, assim, no nosso conhecimento, né? E muitas vezes eu consigo colocar em prática, mas muitas vezes não. Muitas vezes eu sou reativa, muitas vezes eu estou no piloto automático, muitas vezes eu reajo e me arrependo, né? A gente vai falar mais sobre isso na quarta-feira, né? Sobre autocompaixão, quando a gente erra. Mas o que eu quero aqui hoje com vocês é compartilhar um pouquinho disso que me faz tão bem, né? E que tem transformado a vida também das minhas alunas. E eu acho que pode também ajudar vocês, né? Não é receita para felicidade eterna, tá? Não é isso. É a gente aprender a lidar melhor com o que se passa internamente e para que a gente possa estar no mundo de uma forma mais consciente, né? E aí eu queria assim, eu quero falar para vocês um pouquinho como que eu percebo que tá o mundo assim, ou como que a gente está vivendo. E quem puder, Hilda, tá ruim? Vocês estão me ouvindo bem, meninas? O som tá baixo? Respondem para mim no Instagram, por favor. Tô falando baixo? O telefone tá um pouquinho longe de mim. Se tiver, eu aproximo, então. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo? Ah. Porque fica, né? Às vezes é o telefone de vocês aí, tá ouvindo bem? A Marília tá ouvindo bem, Cléo também, então tá bom. Então assim, eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês, como que eu percebo que a gente tá vivendo, né? E eu quero que vocês vão colocando aí no chat pra mim se faz sentido pra vocês isso, né? Se vocês se percebem nisso também. Eu sinto que a gente vive, né, muitas vezes numa correria, né? Nós mulheres, né, muitas vezes a gente está tentando dar conta de muita coisa. A gente fala, tá tentando dar conta de tudo, né? A gente tenta dar conta da rotina da casa, tenta dar conta das coisas que a gente tem que fazer na nossa família, na nossa casa, o estar com a família, trabalho e tudo que a gente quer fazer, né? E a gente muitas vezes vive vidas muito aceleradas, né? Além da vida acelerada, não só no fazer, porque a gente faz muita coisa muitas vezes, né? A gente fica com a mente acelerada. A gente percebe a nossa mente, né, com muitos e muitos pensamentos. E a gente vai se sentindo muitas vezes ansiosas, né? A gente sente isso no corpo. A gente se sente também esgotadas. Quem aí se sente esgotada? Cansada? Quem está nesse momento? A Virna tá, a Deilda deu um sorriso, Kátia. Eu me sinto também muito esgotada, né? E nesses momentos eu fico me lembrando, né, de como é importante a gente saber o que é a prioridade, ou as nossas prioridades. E como se cuidar é uma prioridade importante, né? E que às vezes a gente coloca tudo na frente e a gente vai se deixando, né? Outra coisa que eu percebo, né? A gente muitas vezes, e aí não é só eu que tô falando, né? Assim, tô falando eu assim, mas os estudos, né? E tudo que a gente estuda também no Mindfulness, né? Que é a atenção plena, fala disso. A gente vive muito reativa. O que é reatividade? Né? A gente vai vivendo a vida muito no automático. Então as coisas acontecem, né? Algo acontece e você simplesmente reage. Não é uma ação consciente, ou seja, uma ação deliberada, uma ação que eu escolhi, né? Com mais consciência, que está ligada aos meus valores, que está ligada ao que eu acho que é importante cultivar na minha vida, né? Mas não, é uma reação. E
que faz muitas vezes a gente se arrepender, né? Sentir que a gente está ali no automático, vivendo no automático, né? Muitas vezes a gente se sente irritadas, né? Um nível de irritabilidade maior. Muitas de nós, quem aí se identifica? Modo multitarefas, que a gente às vezes acha que é bom, né? Quem aí acha que é bom ser multitarefas, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Às vezes eu ouço, né, algumas pessoas falando que, nossa, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E o problema disso, né, é que, e aí falando um pouquinho de cérebro, né, assim, a gente não consegue, nosso cérebro não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. O que a gente faz é oscilar a nossa atenção de ponto para ponto, ponto para ponto. E essa oscilação, quando a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ao invés de gerar mais produtividade, como a gente acha, ela é ao contrário, ela reduz a nossa produtividade, justamente porque a gente tem que mudar e mudando o foco. Fora que a gente vai se sentindo mais cansada, né? Dá aquela sensação de afobação, assim, um monte de coisa ali acontecendo. Então, eu muitas vezes me vejo assim, né? Acordo de manhã, tenho que fazer lanche pro Murilo para a escola, dar café da manhã, arrumar o meu café, arrumar a mochila, sair, aquela correria, né? E aí, o que acontece é que a gente está muito no modo fazer. Quem se percebe muito no modo fazer? O modo fazer é o modo da ação. O tempo todo a gente está querendo fazer alguma coisa. E a gente tem dificuldade de parar, dificuldade de pausar, né? E é entrar no modo ser, que a gente fala. O modo ser é o modo sentir as coisas. E isso não é balela, não é bobagem, né? A gente está muito desconectado das nossas emoções, do que a gente sente. Eu tenho muitas alunas, né, que quando a gente estava estudando, ainda estuda, né, sobre comunicação não violenta, sobre sentimentos e tal. Um passo importante é a gente saber o que a gente está sentindo. E muitas delas falam assim, mas eu não sei o que eu estou sentindo, né? A gente às vezes fala, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, mas a gente não está próximo de nós mesmos, né? É difícil para a gente, muitas vezes, estar em contato com as nossas dores. A gente briga com o que a gente sente, a gente quer estar longe, né? E a gente vai vivendo nesse modo fazer, desconectado do corpo, desconectado do sentir, nessa bola de neve, assim, de reação, de ação, né? Muitas vezes, como eu falei, desconectada do corpo, né? Às vezes a gente para, na meditação é um momento desse, a gente para prestar atenção no corpo e aí a gente percebe que está sentindo uma dor ali, que está sentindo um aperto no peito, né? Que a gente nem estava percebendo. Quantas vezes eu parei para meditar, parei para respirar, vamos falar mais simples, parei ali um momento, fechei os olhos para respirar e percebi que eu estava com um aperto aqui, né? Às vezes há uma vontade de chorar, que você nem se permite chorar às vezes, né? Você percebe às vezes uma tensão nos ombros, uma dor em uma parte do corpo, que tá ali, mas você não tá percebendo, você não tá presente, né? É como se a gente vivesse num cabeção. Não sei se vocês já ouviram essa analogia. É como se a gente vivesse um cabeção e um corpinho. A gente está tanto na cabeça, né, nos pensamentos, nos problemas, nas preocupações, e o nosso corpo está ali, só andando, né, só segurando a nossa cabeça. Então a ideia, né, que eu venho trazer hoje é para a gente se conectar com nós mesmos de forma integral, né? A Márcia está falando, né, Márcia, que se prejudicou muito a sua saúde por permanecer no modo multitarefas. Graças aos nossos estudos, orientados por ti, Dani, mudei o estilo de vida, né, Márcia? Eu te acompanhei, né, e venho te acompanhando. Como que esse movimento de se cuidar, né, de se olhar, de pausar, de respeitar o que o seu corpo está pedindo,
né? De respeitar o que o seu corpo está te mostrando, os sinais, né? Às vezes vem as doenças e que te mostra, peraí, você precisa parar, você precisa se olhar. Ninguém vai fazer isso por você. E o seu corpo está pitando aí, né? E aí, meninas, né? É isso, a gente não pausa, né? Algumas pessoas sim, não vou generalizar, né? Mas muitas de nós, mulheres, não pausamos, né? Não paramos, não nos permitimos. A questão é muito de a gente se permitir, né? Às vezes, a casa tá um caos, tá bagunçada, e a gente não se permite pausar, mas você pode pausar, você pode parar. O que foi? A Deildo tá rindo aí, fiquei curiosa para saber. Escreve aí pra mim, Deildo, você se identificou? Põe aí no chat pra mim, por favor. A gente pode deixar a louça lá suja e ir ali parar 5 minutinhos para contemplar uma vista, contemplar a janela. Aí, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho vista nenhuma aqui na minha casa, né? Você pode olhar para o céu, você pode olhar para uma árvore, um passarinho cantando, você pode se conectar à sua família que está ali, você pode parar para sentir o seu corpo, para respirar, para descansar, para deitar, para fazer algo que te dá prazer, que você goste, né? Mas a gente precisa se permitir. Então, assim, eu sinto que a gente não está desfrutando o momento presente. Muito do que eu venho falando, né, que eu coloco no Instagram, assim, que é o que eu acredito, né, é esse desfrutar a vida. Eu sinto que a gente muitas vezes não desfruta o momento presente, a gente está muito vivendo na ansiedade, né, de estar com a mente muito no futuro. Eu sou assim, me identifico muito. A minha mente é uma mente preocupadora, ou seja, eu tô muitas vezes no futuro e graças a esse estudo e prática eu consigo perceber mais rápido o que está acontecendo, né? É isso, eu não vou brigar com a minha mente, com os meus pensamentos, mas eu percebo, olha, de novo, você está lá no futuro, volta para cá, né? Volta porque é o hoje que eu tenho. É esse dia que eu posso dar um passo depois do outro, para cultivar o que eu quero ver lá no futuro. Mas eu tenho que cultivar hoje. Se eu não tiver com o pé aqui no chão, muito ancorado no chão, aquilo que eu quero para o futuro não vai acontecer, né? E a gente vai falar também sobre isso, assim, porque muitas coisas não estão no nosso controle. A única coisa que a gente controla mesmo são as nossas ações. O que a gente vai colher de resultado, a gente não controla. Vou falar mais sobre isso. Então, gente, uma outra coisa que eu sinto também, né, falando essa contextualização em geral, de como que eu percebo a gente vivendo. O que todo mundo quer, né? Ser feliz, concordam? O que todo ser humano busca? Ser feliz, né? E também não sofrer. Só que muitas vezes a gente acha que a nossa felicidade, ela tá lá longe. Então eu desejo coisas, né? Desejo, sei lá, terminar um curso para ir eu relaxar e ficar tranquila. Eu desejo conquistar aquela vaga no trabalho. Eu desejo fazer uma viagem. Eu desejo comprar tal coisa. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. E não é uma coisa assim consciente, mas é uma sensação de que eu só vou ser feliz, eu só vou estar satisfeita, eu só vou estar tranquila, satisfeita, né? Quando eu realizar os meus desejos. O problema não é o desejo, o problema não é eu ter expectativas ou desejar algo. O problema é que eu deposito a minha felicidade na realização desse desejo. E aí acontece o que eu desejei, e aí logo em seguida eu já quero outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e a felicidade está sempre lá longe, lá longe, lá longe, né? Então, como que a gente pode trazer essa felicidade, essa satisfação para hoje? Nas pequenas coisas. Será que é tão complicado? Talvez seja, né? Acho que a nossa realidade mostra que sim.
mas talvez seja mais simples do que a gente imagina, né? Eu sinto que essa conexão com o momento presente é a chave para muita coisa. Não vou dizer para tudo porque, né, sei lá, acho que é muita pretensão minha falar assim, mas para muita coisa. Mas como que é isso? Como que é viver presente? A gente vai falar mais sobre isso, né? E aí, eu queria contar para vocês umas histórias, né, da minha vida, assim, que falam muito dessa questão do tempo, né? De como é realmente importante a gente viver o momento presente. Outro dia eu fui fazer um exame da tireoide, né? E aí no exame deu que eu tô com aquela doença de Hashimoto, não sei se vocês já ouviram falar, uma doença autoimune, né? E aí fazendo o exame, o médico ele viu um nódulo, né? E ele falou, olha, pode ser que seja um nódulo, pode ser acho que é pseudonódulo, sei lá, pode não ser nada. Só sei que na hora que ele falou aquilo, a primeira coisa que a história que a minha mente me contou foi assim, se for um câncer, né? Se for algo mais sério, eu não tenho conhecimento dessa área, né? Então assim, a primeira coisa que eu pensei ali de imediato foi isso. E se for? Se for uma doença grave, se eu tiver poucos dias ou pouco tempo, e se isso acontecesse, né? Tô falando isso, gente, porque assim, eu imagino que vocês tenham as histórias de vocês. Muitas aqui talvez tenham passado por doenças mais graves, ou estejam nesse momento com doenças mais graves, né? Eu não tô falando aqui, né, que essa reflexão que eu quero trazer, que é pra gente viver o hoje como se não houvesse amanhã. Não é isso, sabe? Aquela coisa de fazer tudo hoje como se não houvesse amanhã. Na verdade, a gente não sabe se vai ter um amanhã. Ninguém sabe, né? Essa é a realidade da vida. Mas essas coisas que acontecem na nossa vida faz a gente ficar cara a cara com essa impermanência, assim, com essa nossa finitude aqui na Terra, né? Nessa vida que a gente está aqui vivendo. Não estou falando, né? Não sei, algumas aí acreditam que tem outras vidas, outras não acreditam, não importa. Mas o fato é, o que a gente tem de garantido é esse momento. Só que a gente vive desconectada disso, né? Outro dia também, não tem nem um mês, né? Minha mãe me mandou mensagem de manhã falando que meu pai estava no CTI, que ele tinha tido um infarto, né? E aí na hora, eu da mesma forma, né? Lidar com essa... Peraí, como é que tá a minha vida, né? Como é que tá a nossa vida aqui, hoje? Eu tô vivenciando esse presente com sabedoria? Que eu acho que é essa a pergunta. Não é o medo da morte, o medo da perda, mas eu tô vivenciando a minha vida, eu tô vivenciando o presente da vida, que é esse momento, e não se chama presente à toa, né? O momento presente é um presente. Eu estou vivenciando ele com sabedoria? O que eu estou cultivando na minha vida? Né? Nós não vamos ser perfeitas. Nós não somos mulheres perfeitas, nem vamos ser. Né? A experiência da gente aqui é da imperfeição, é da falha, de cometer erros, né? Mas o que eu estou cultivando diariamente? O que eu quero cultivar? Quais são os meus valores? Isso é muito pessoal, tá? O valor que eu estou querendo trazer aqui é o que é importante para você,
para que você possa caminhar na direção da pessoa que você quer ser. Mas não focando só lá longe em quem você quer ser. Na mãe perfeita, na mulher perfeita, na trabalhadora perfeita, na profissional perfeita. Não. Porque isso não vai chegar, essa perfeição. Bom, eu pelo menos acredito assim. Né? Eu acho que a nossa experiência, se a gente olhar ao nosso redor, o que a gente vai ver não é essa perfeição. Né? Talvez a perfeição seja a imperfeição, não sei. E a gente aprender, né, com os nossos erros. Então, o que a gente está cultivando, né, diariamente? E para terminar essas histórias, né, eu lido muito diariamente com os meus filhos doentes. Né? Um tem 4, o outro tem 1 aninho. E eles ficam doentes assim, sei lá, umas 2 vezes por mês. Hoje mesmo eles estão lá tossindo, né? E eu olho ali para eles, né? Claro, tem medo. E eu não estou brigando com o medo está ali. Né? A ideia que eu quero trazer é que as emoções, elas são adequadas, elas estão ali por algum motivo. O medo, ele está ali, né, por um motivo de proteção. Talvez por outros motivos. O medo está ali, porque tem algo importante ali para mim. Né? Mas o que tem além do medo? Eu não vou brigar com medo. Meus filhos estão doentes, meu filho teve Covid, o de 4 anos. Vocês também, né, tiveram pessoas que perderam, né, o medo que a gente viveu. Como eu faço para ativar o som? Não estou conseguindo. Oi, Márcia. Oi, meu bem. Desculpa eu te interromper, eu não estou conseguindo achar o som. Você não está me ouvindo, não? Agora eu estou escutando direitinho. Ah, então você não estava me ouvindo antes, né? Não, não estava. Por isso que eu entrei desse jeito. Não, tudo bem. Que bom que você conseguiu agora. Que bom que deu certo. Tá? Obrigada. De nada. Então, assim, tem o medo ali. Mas o que mais que tem além do medo? Tem eu valorizar a vida dos meus filhos. Eu valorizar o contato com os meus filhos. O tempo de qualidade com eles. Não é porque eu vou perder eles, mas é porque eu quero viver a vida com eles. Né? Hoje o Romeu, o meu mais novo, ele está quase fazendo 2 anos, eu olho para ele todo dia e eu falo, gente, ele está crescendo muito rápido. Ele não é mais o meu bebezinho, né? Imagino que vocês também tenham essa sensação com os filhos de vocês, ou tiveram, né? E a gente tem aquela sensação, o tempo está passando rápido. Será que o tempo está passando rápido mesmo? Ou a gente que não está desfrutando o tempo com sabedoria? Eu, às vezes, me pego, assim, um dia mais ansiosa, tipo essa semana, preparando as coisas da jornada, né? Muita coisa para fazer e tal. E aí, às vezes, vem meu filho ali, me chama, eu não estou tão presente. Minha cabeça está lá no futuro, né? Às vezes isso acontece, mas imagina passar uma vida assim, né? Uma vida com a sua mente desconectada do presente. Alguém se sente assim, com a mente muito no futuro ou no passado, com a mente muito acelerada? Vocês se sentem desfrutando a vida de vocês no momento presente? Quando eu falo desfrutar a vida, não é sair fazendo tudo que dá na telha, né? Tipo aqueles filmes que a gente vê, né? Que a pessoa tem uma doença grave e o médico falou que ela vai morrer em tantos meses, né? Não tem essas coisas no filme? E ela sai fazendo um monte de coisa doida que ela queria fazer e nunca fez. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre saborear a vida. Saborear não é só a comida. E a comida, olha lá, né, se a gente saboreia, né? Às vezes a gente engole e pronto. Mas é saborear a vida, nas coisas simples da vida. Eu, pelo menos, eu gosto muito de contemplar a natureza.
Eu sinto que muitos de vocês que estão aqui também, né? Eu sei porque eu costumo colocar algumas coisas da natureza e direto vocês me mandam mensagem. Eu sei que vocês também se conectam com isso, né? Eu acho que a natureza deixa a gente muito conectado ao momento presente, ao que é simples, ao que já está disponível ali. Ao que já está disponível, né? Ao que a gente já tem ali. E não o que a gente quer alcançar para sentir esse desfrute, né? O que mais para vocês faz vocês sentirem que estão desfrutando a vida de vocês? Estou vendo aqui vocês escrevendo. Opa! Assim, uma coisa que eu sinto desfrutar a vida são esses momentos em família, né? De estar ali realmente com o tempo presente. Contar outra história também. Eu gosto de histórias, porque eu acho que fica a vida real, né? Ano passado, eu parei de escrever aqui no Instagram. O que estava acontecendo? Eu vinha colocando muito post, né, stories e tal, e eu estava percebendo que a minha mente estava muito presa nisso aqui, sabe? Nisso aqui de Instagram. Eu estava às vezes com meus filhos, e aí ao invés de eu estar ali com eles, desfrutando, eu estava ali pensando em fazer um stories e postar. Porque isso aqui para mim também é trabalho, né? E aí você vai ver esse pessoal que fala, né, de como trabalhar na internet, eles falam, posta não sei quantos stories por dia, faz não sei quantas coisas por dia. E aí eu tentei me encaixar um pouquinho nisso. Mas eu vi, assim, rapidamente, que isso não me fazia bem, né? Eu, algumas vezes peguei o celular, tava ali brincando com os meninos e fui gravar alguma coisa e o Murilo virava pra mim e falava, mamãe, larga esse celular. Ele tem 4 anos. Larga isso aí, brinca comigo, né? E aí eu resolvi me afastar, fiquei uns 6 meses mais ou menos longe e voltei agora, tem pouco tempo, né? Com uma intenção, um acordo que eu fiz comigo mesma de usar isso aqui de uma forma muito consciente, né? Domingo mesmo, domingo eu não estava afim de postar nada, eu tava querendo ficar quietinha. E aí eu não postei, né? Por que eu tô falando isso? Porque é do desfrutar a vida, é o tempo de qualidade. Eu quero estar com os meus filhos, com a minha família, presente ali com eles, vendo um sorriso do meu filho, brincando, estando ali, desfrutando também, né? E não com a mente em 1000 coisas, no futuro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tenho que, né? Quantos tenho quis a gente se impõe? E a gente não se permite desfrutar. Quantas vezes a gente está na nossa casa e a Fabi escreveu, eu adoro produzir para Instagram. Aprendi a reservar o horário. Perfeito, é isso, né? Assim, eu também, né? Eu acho que o jeito que eu trouxe aqui foi como se eu não gostasse, né? Tem horas que eu tô afim, quero compartilhar alguma coisa. Uma outra coisa que eu me propus foi o seguinte: quando eu estiver com os meus filhos, eu não vou fazer stories ali na hora. Não vou fazer. Às vezes eu gosto muito de foto e de gravar. Então eu gosto de filmar eles ali. Pra eu ver depois, eu gosto muito das fotos e tal. Mas eu me propus a não estar ali e ficar digitando enquanto eu estou vivendo com eles. Então o que eu faço? É o que a Fabi falou. Eu reservo um horário para fazer isso. Então eu tenho um horário que eu vou fazer. Mas aí eu estou presente fazendo isso, né? E assim, eu me conecto muito com pessoas aqui, minhas alunas todas, eu falo com elas, né? Todas as minhas alunas que estão comigo há mais de um ano, vieram no Instagram, eu sou muito agradecida no Instagram, né? Assim, por essa conexão que a gente tem, que é tão boa, que eu me alimento tanto, mas a gente precisa usar com consciência, né? Tô falando de um caso meu, mas talvez vocês possam
se identificar ou se ver em outras coisas, né? Assim, quantas coisas vocês estão ali fazendo, no tenho que, né? Tenho que dar conta, tenho que fazer o almoço, tenho que arrumar a casa, tenho que fazer tal trabalho, sei lá. E a gente esquece que por trás dos tenho quês tem uma escolha, tem algo que importa ali. Outro dia a gente falou sobre isso nas nossas aulas, né? Ao invés de falar eu tenho que lavar a louça, a gente pode dizer eu escolho lavar a louça porque para mim é importante ter a minha pia limpa, por exemplo. Se para você não for importante, a louça vai ficar lá, né? Não sei por quanto tempo, mas talvez alguma hora você vai falar, essa bagunça está me incomodando. E nesse momento é importante para mim, então eu escolho fazer isso. E aí eu escolho fazer isso com consciência, né? E vocês, têm histórias assim? Tô vendo aqui, deixa eu ver as mensagens. Obrigada, Fabi. Eu também gosto muito do seu, doutora Fabi Mendes. Depois vocês seguem lá. Eu também falo muito sobre mindfulness, presença. Sônia, querida. É isso. E vocês, meninas? Kátia, querida, fica tranquila, viu? Obrigada. Kátia tá falando que tem que sair, fica tranquila. A aula tá acabando também, assim, daqui uns 10 minutinhos. Eu sempre planejo muita coisa para falar enfim, são muitas coisas, muitas reflexões. Mas o que eu quero trazer agora, né, pra gente poder fechar essa aula? Eu falei das coisas difíceis que a gente tem vivido, né? E falei um pouquinho de como a gente pode sair disso. Eu queria então falar um pouco mais sobre como que a gente pode, né, entrar num outro estado, nesse estado de mais presença, né? Como é que é isso de viver o presente? Quer dizer que eu não vou pensar no futuro? Quer dizer que eu não vou planejar o meu futuro? Não, não é isso. Mas o problema é que muitas vezes a gente está vivendo só no futuro, ou a maior parte do tempo a gente está com a mente nas preocupações, no futuro, no que ainda não aconteceu, no que a gente não controla. E aí a gente pode estar no presente, consciente de que nesse momento eu escolho planejar o meu futuro. Porque é importante, sim, a gente saber para onde que a gente está indo, não é? O caminho que a gente vai seguir e trilhar. O que a gente quer cultivar? Então, em alguns momentos, a gente planeja o futuro, a gente pensa sobre o futuro. Mas a gente faz isso consciente de que nesse momento eu estou fazendo isso. O que acontece normalmente é que a gente vai vivendo, fazendo, e eu estou ali, né, me movimentando, agindo, mas eu não estou presente de fato, a minha mente não está ali, eu não estou com atenção, eu não estou desfrutando. Eu estou longe. E aí a vida passa, igual no filme Clique, a vida vai passando, e quando a gente vê, o tempo passou, né? Então, o convite aqui, meninas, que eu quero trazer é para um cultivo, tá? Não quer dizer que a gente vai mudar da noite para o dia. Não estou trazendo aqui ideias de que a gente vai, né, amanhã já conseguir fazer tudo isso que eu vou falar para vocês. Não. É um cultivo. E aí eu pensei em algo para a gente se chamar. Nós, na minha visão, nós somos jardineiras. Eu ouvi falar que jardineira, em algum lugar do Nordeste, não sei se é um lugar específico, se é no Nordeste todo, que jardineira não é coisa boa, falar que a pessoa é jardineira. Mas não estou trazendo isso aí, tá? Essa ideia. A ideia aqui é que nós somos jardineiras porque nós estamos cultivando, como se a gente estivesse cultivando um jardim. Como quando a gente tem um jardim, né? Eu até coloquei a mandala ali, a flor, para nos lembrar disso. Num jardim, né, a gente precisa preparar a terra, precisa plantar a semente, né? A gente rega, a gente molha, né? A gente tira o matinho,
precisa de sol, precisa de cuidado, demora um tempo para crescer, dá as flores, depois dá os frutos, para a gente depois colher, né? Só que é o seguinte, a gente não tem a certeza do que a gente vai colher. O que a gente pode fazer, o que está nas nossas mãos, é o nosso cultivo. É a nossa ação de ir lá e regar todo dia, de ir lá e cuidar todo dia. Agora, se vai dar o fruto que você espera, a gente não tem esse controle, né? Por isso, o que a gente precisa é de focar nas nossas ações, naquilo que a gente controla. E no passo que a gente pode dar hoje, né? Hoje, para que eu colha um fruto, daqui a um tempo, eu preciso de hoje plantar a semente. Eu preciso de hoje cultivar esse meu jardim. Imagine também que a sua vida é um grande jardim e que esse jardim tem vários canteiros. Eu aprendi essa analogia com a Érica. Ela é uma terapeuta, né, psicoterapeuta da clínica Pessoalmente. E ela fala, eu acho muito interessante, ela fala assim, que a nossa vida é como um jardim com vários canteiros. Tem alguns canteiros da nossa vida que estão andando bem, estão ali com flores, você vai lá, molha um pouquinho, e ele vai. Você tem um certo cuidado, mas não muito. Já tem outros canteiros da sua vida que você precisa de mais trabalho ali, né, de mais ação ali. Quais canteiros da nossa vida que a gente vai escolher priorizar nesse momento? Quais canteiros da nossa vida a gente vai escolher cultivar? Então, esse caminho, né, gente? Esse caminho assim, da meditação, da atenção plena, da vida meditativa, ele é construído dia após dia, né? E eu quero muito, muito, muito trazer a ideia para vocês, desmistificar essa coisa de que quem medita é zen, assim, não vou entrar no mérito da palavra zen, budismo, nada disso, mas a ideia que a gente tem de zen, né? Uma pessoa zen, calma, tranquila, que fala baixinho, que é delicadinha. Não, né? Assim, meditação é para nós, normais, humanas, que tem raiva, que reage mal muitas vezes, que explode, né? E então é um pouco isso que eu queria trazer, né? Então, esse caminho ele não é fácil. É um caminho de quê, né? Enfim, é um caminho de quê? Da gente se permitir, da gente se propor, né? Que é o cultivo de mindfulness. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mindfulness, né? Mindfulness a gente pode traduzir como atenção plena, como consciência plena, que é a gente estar mais vigilante, né? É uma habilidade, algo que a gente treina para a gente estar mais vigilante em relação àquilo que é importante, que é relevante no momento presente. Então, eventos externos, ou seja, eu estar vigilante ao que está acontecendo ao meu redor, às situações, aos acontecimentos, aos meus relacionamentos, e aos eventos internos. O que está acontecendo internamente, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas sensações. É a gente se abrir para a experiência do momento presente, né? Atenção plena não é a gente escapar dos problemas da vida, né? Mas é a gente aprender a lidar com os problemas da vida de uma forma mais consciente, né? Porque os problemas não são os problemas em si, mas é como a gente lida com os problemas. Então é aprender a lidar com mais equanimidade, né? Equanimidade é aquele caminho do meio, assim, onde a gente não está nos extremos do desespero quando tem um problema, ou da extrema euforia quando está acontecendo algo muito bom, mas a gente está ali, atenta, né? Nesse estado mais equilibrado, assim, de passar por essas situações de uma forma mais tranquila. O que não é fácil, né, gente? Eu sei que não é fácil, mas é um cultivo, tá? Por isso que eu falei e reforço. Não é que amanhã a gente vai conseguir fazer tudo isso. É uma prática, é um cultivo, mas que pode melhorar muito a nossa vida, né?
Então, a gente também conseguir estar mais presente nos nossos relacionamentos, como eu falei. Nós vamos ter uma aula na quinta-feira sobre isso, né? É não tentar dar conta de tudo, é não tentar ser mulher perfeita, é aceitar que nós somos imperfeitos, que a gente falha, né? É se conectar mais ao seu coração. Isso tem a ver muito com o cuidado nosso feminino também, assim, conectar com o sentir, né? Com o coração, com o sentir. Quando a gente percebe que a gente vai reagir, que a gente vai estar na reatividade, é a gente conseguir parar, frear. Eu perceber que eu estou com raiva, que eu vou falar algo que eu não devia, eu conseguir frear, eu saio, vou para outro lugar, eu respiro, eu espero aquela emoção, aquele pico da emoção passar, eu acolho o que eu estou sentindo, eu vejo qual que é a minha necessidade ali, o que está por trás daquela raiva, e aí eu escolho melhor como eu quero agir. Esse caminho também, esse cultivo, tem muito a ver com a gente não brigar com o que a gente sente. Não brigar com o que a gente sente, mas aprender a observar o que está ali. Nós vamos ver amanhã que muita gente acha que meditar é a gente estar em paz. Vou meditar para me sentir em paz, para me sentir tranquila. Mas não. Muitas vezes você vai se sentir assim, mas muitas vezes não. Muitas vezes você vai se sentir agitada, ansiosa, nervosa, irritada, com raiva. E aí o cultivo que eu estou trazendo aqui pra gente é: vamos estar com a gente mesmo, nos acolhendo, com amorosidade. Não é passar a mão na nossa cabeça, no sentido assim de resignação, né? É trazer muito a ideia da aceitação, mas não uma aceitação passiva ou resignada. É uma aceitação da realidade, das coisas como elas são. Nesse momento eu estou me sentindo com raiva. Ok, deixa eu observar o que está acontecendo aqui. A raiva está aqui no meu corpo, a raiva está aqui na minha vontade de falar tal coisa. Né? E aí tem um pensamento aqui me dizendo, é feio sentir raiva, e eu observo esse pensamento, e eu me acolho, que é a autocompaixão que a gente vai trazer na quarta-feira. Eu me acolho, ok, tá tudo bem nesse momento você está se sentindo assim. Né? Eu abro espaço para eu me acolher, aceitar a experiência que eu estou vivendo, não fugir dela, como normalmente a gente faz, e então eu consigo, a partir desse espaço, agir de uma outra forma, sem ser tão reativa. Né? E eu queria dizer, para encerrar nossa prática, né, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, fechando com uma história, né, que tem a ver com o que eu estou falando agora, aceitação das coisas como elas são, né? Eu vinha planejando nessa jornada aqui desde novembro do ano passado, sabe? Estudando algumas coisas, como fazer, planejando, pensei em um monte de detalhes, né? E aí eu fui, há 2 semanas atrás, eu fui fazer os anúncios no Instagram, né? Porque para vocês estarem aqui e terem conhecimento, eu preciso fazer os anúncios, né? Senão não chega até vocês. Não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Vocês sabem disso. Esses anúncios são pagos, né? E aí eu tive um problema nos meus anúncios, né? A minha conta foi bloqueada um dia do Instagram, não consegui fazer, enfim. Não vem ao caso de eu explicar aqui, né, o erro que aconteceu, por causa de tempo mesmo. E, resumindo a história, né, eu tinha uma expectativa, né, eu queria ter formado um grupo para 2.000 pessoas, 2.000 mulheres. No final, o que aconteceu foi um grupo de 160 mulheres. Né? Por
que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Né? Porque a nossa vida é isso. A gente planeja, como eu acabei de falar, a gente planeja, a gente pensa no futuro, a gente tem as expectativas. Só que a vida mostra pra gente que a realidade não é como a gente espera, né? E o que a realidade está te mostrando? Olha para aquilo ali. No primeiro momento, quando deram esses problemas, eu me senti muito frustrada. Fiquei triste. E aí, naquele momento, eu acolhi meu choro, chorei e tal. Trabalhei essa autocompaixão. E aí eu comecei, peraí, tá, essa é a realidade. O que eu vou fazer com ela agora? Né? E a minha intenção foi, vou honrar essas pessoas que estão no grupo, vou dar o meu melhor, né? Vou estar aqui do meu jeito, que não é perfeito, né? Que não tem a pretensão de saber tudo. A minha pretensão aqui é de compartilhar um pouquinho o que tem me feito bem, o que eu tenho tentado praticar e o que eu percebo das minhas alunas que também tem ajudado elas, né? E a partir do momento que eu aceitei a realidade, eu nunca fiquei tão tranquila para fazer uma jornada. Porque as outras vezes eu ficava muito ansiosa. Essa vez, eu não sei, eu tô vindo aqui para compartilhar, sabe? E queria agradecer de verdade cada uma que tá aqui, que tá me ouvindo. Se estiver fazendo sentido para vocês, né? Que vocês possam, aos pouquinhos, começar esse cultivo, né? Se não fizer muito sentido, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas é uma atitude de abertura. Mindfulness também é isso, sabe? É abertura pra gente ouvir sem julgamento precipitado. Como a gente julga, né? E tá tudo bem a gente julgar ou assim, ponderar sobre as situações. Claro que é importante a gente discernir, ter o discernimento, né? De qual caminho seguir, de qual caminho é adequado, de qual caminho é saudável, de qual caminho não é saudável. Me perdi no que eu estava falando. Toda vez isso acontece, eu me perco, sabe, gente, na aula. Aí o que acontece é assim, aí bloqueia, porque eu falo assim, ixi, aí já vem quentão, aí eu já começo a me julgar de novo, você perdeu, toda vez é isso, é o pensamento. Aí eu lembro, autocompaixão. Tá tudo bem, você esquecer o que você tá falando, perder o fio da meada. Na última live, aconteceu, eu perdi o fio da meada. Aí meu pai entrou, gente, na live. 1 minuto depois, não, sei lá, 20 segundos depois que eu perdi o fio da meada. Pra quê? Pronto, aí que eu não lembrei mesmo. Depois eu falei, pai, você entrou, eu fiquei nervosa. Não tem problema você ter entrado, não, mas nossa, você entrou justo na hora que eu tinha perdido o fio da meada. Eu falei, nossa, meu pai vai ver eu fazendo a live aqui e não sabendo falar as coisas. Ai, gente. Enfim, acho que agora eu não vou lembrar o que eu estava falando mesmo, mas queria agradecer. Amanhã a gente continua, né, esse bate-papo. E queria deixar uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta para vocês ficarem aí. O que vocês gostariam de desfrutar mais na sua vida? Como vocês podem desfrutar mais a vida de vocês? Hoje, quando acabar a live, quando acabar a aula, o que vocês podem fazer para desfrutar um pouquinho dessa noite? É tomar um chazinho, é escutar uma música, é ler um livro, é deitar um pouquinho e relaxar, é fazer o Yoga Nidra que eu vou mandar? Que presente que vocês podem se dar de apreciar o momento presente? E vocês vão se dar permissão para quê? Para que vocês precisam se permitir mais? É permissão para descansar? É permissão para cuidar de vocês? Obrigada, Sueli. Sueli está falando, você acolheu o seu choro e resolveu dar o melhor para o grupo de mulheres que estão aqui. É isso. Né? O que eu quero é honrar vocês que estão aqui, independente de serem 160 no grupo ou 2.000. Né? Era o que era para ser. Eu acredito muito nisso, assim.
As coisas não acontecem à toa, tudo acontece por um bom motivo, mesmo que eu não saiba qual é o bom motivo, né? Às vezes a gente não sabe, mas é a confiança, é aquela coisa, entrega, confia, aceita, agradeço, sabe? Então, assim, era assim que era pra ser. É isso, meninas. Vou falar a palavra-chave para quem tá aqui. Palavrinha para quem quiser, né? Na quinta-feira, na sexta-feira que eu vou mandar receber essa imersão para vocês fazerem, que vai ser um momento de desfrute para vocês, né? Um momento gostoso, vocês praticarem 1h30 ali com práticas bem gostosas. Palavrinha-chave de hoje é presença, tá? Anotem essa palavra, presença, e aí amanhã, né, vão ser 4 dias de palavrinha-chave, tá? Aí na sexta-feira vocês me mandam a palavrinha. Assim que acabar a aula aqui, eu vou colocar um post lá no Instagram. Quem quiser participar do sorteio amanhã do Cachipô, vai lá no post, comenta alguma coisa, coloca algo que refletiu, que foi, né, interessante, que achou legal para sua reflexão aí, que amanhã as pessoas que tiverem comentado, eu vou fazer um sorteio com quem tiver, né, com quem tiver comentado, tá? E quem quiser também, não sei se é do gosto de vocês, mas quem gosta de postar e tal, coisas no Instagram, e quiser, posta você desfrutando alguma coisa amanhã, nem que seja, sei lá, eu amo desfrutar, por exemplo, da manhã, de ver os passarinhos cantando, ver o céu, ver a natureza, ver as frutas lá no meu quintal dando. Posta algum momento de você desfrutando alguma coisa e me marca. E para eu poder ver, tá? Vou gostar muito de ver. É isso, amanhã estamos juntas, 7h30 da manhã, quem topar, vamos praticar juntas, pra gente já começar o dia com mais presença, com mais consciência, saindo do modo fazer e entrando no modo ser. Vou colocar o Yoga Nidra lá para vocês fazerem hoje. Quem não tiver Insta, Virna não tem Insta? Deixa eu pensar, Virna. Bom, eu posso ligar o Zoom também, Virna. Posso ligar o Zoom nesse mesmo link, tá? Eu vou fazer isso. Eu coloquei a prática amanhã no Insta, porque como são só 10 minutinhos, às vezes aqui no Zoom a gente demora um pouco mais, né, pra começar. No Insta é mais rapidinho, assim, eu já ligo, já dou a prática, né? A ideia era essa. Mas eu vou fazer isso, eu ligo o Zoom amanhã, eu abro ele 5 minutinhos antes, quem quiser já entra aqui no Zoom antes, para que quando der 7h30 em ponto eu já possa começar a prática, tá bom? Quem não tem Instagram. Amanhã também, meninas, eu vou dar um presente para vocês que é o banho de presença, tá? Pra vocês fazerem amanhã quando vocês forem tomar um banho muito gostoso com muita presença. Amanhã eu vou mandar lá no grupo. E é isso. Vou colocar uma musiquinha aqui, sei que já são 9h20, quem quiser ir saindo, fique tranquila, tá? Mas eu vou colocar uma música aqui que eu acho ela muito linda, eu amo música e essa música aqui, ela se chama A Criança que Eu Fui Um Dia. E ela traz a reflexão pra gente sobre esse desfrute, sobre sorrir, sobre desfrutar a vida, sobre ser quem a gente quer ser, cultivar aquilo que a gente quer cultivar. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Peraí, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Peraí. Lá vai. Pronto. E aí depois a gente já encerra, tá? Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? A criança que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou, mas não se reconheceu. Desaprender.
eu guardo de Para de Sonhar leva a vida a sério e ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença, ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo, ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, ensinou a desistir, ensinou a desistir. Ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, ensinou a desistir, ensinou a desistir. Ser o que você quiser, ser o que você quiser. Opa! É isso, meninas. Muito obrigada. Essas músicas tem lá na playlist do Spotify, quem quiser. E tem outras músicas bem bonitas, reflexivas. Obrigada, obrigada por todas estarem aqui. Boa noite. Façam o Yoga Nidra que eu vou colocar lá. E desfrutem dessa noite. Um beijo, viu? Obrigada. Até amanhã. Quem quiser ativar o microfone aí, pode ativar. Meninas do Insta. Tchau, Dama. Opa, obrigada, Neuza. Obrigada, querida. Tchau, beijo. Boa noite a Obrigada. todas. A aula foi ótima, maravilhosa. Obrigada, Neuza. Obrigada, viu, pela presença. Um beijo pra você. Ah, Margarete. você, querida. Lete, boa noite, Lete. Ai, eu sabia que você estava aí. Eu entrei e falei pra Dani primeiro. Só tava eu e ela na sala. Ah, legal, Lisete. Obrigada. Meninas do Insta, obrigada, viu? Amanhã a gente se vê, 7h30. Boa noite, beijo. Tô despedindo aqui das meninas do Insta.